o açúcar, assim, ó, ele é tão gostosinho, né? Ele é tão suave, ele é tão sedutor, é tão leve, né? Tu bota aquela na boca, aquilo ali se dissolve, tão gostoso, né? Eu digo assim que é um amor psicopata, porque assim, ó, assim como ele entra bem delicioso, com uma forma, né? Nossa, tu botar aquilo, sentir, fechar os olhinhos, lembrar de várias coisas da tua infância, daqueles docinhos assim, né? Um chocolate que hoje nem é chocolate mais, essas porcarias que a gente compra, mas a gente pensa num chocolate que derrete na boca. Aquilo ali é pura gordura trans, né, gente? Só que ele entra lá pra dentro e começa a te destruir, né? E eu vou colocar para vocês, ó, os danos, quais são os danos que o açúcar traz no teu corpo. Sobre os 7 principais danos do açúcar no corpo. Ganho de peso, gurias. O consumo do açúcar, especialmente os refinados, ou aqueles que são adicionados na comida, né? Eles estão muito associados ao ganho de peso e à obesidade. Ele que é o responsável pelo aumento dos teus triglicerídeos, é ele que desregula teu colesterol, né? Por quê? Porque o açúcar, ele te fornece calorias vazias. E o que é caloria vazia? Ele te engorda e não te nutre. E a gente sabe que célula desnutrida, o que faz? Pede os nutrientes. Como é que ele pede os nutrientes? Aumentando a tua fome. Então, né, não tem valor nutricional nenhum e vai te fazer tu ter excesso de consumo de caloria, né? Então, segundo, resistência à insulina e diabetes tipo 2, né? Então o açúcar vai fazer com que, esse excesso de açúcar vai fazer com que as tuas células fiquem resistentes à insulina, quer dizer, não deixa a insulina colocar o açúcar para dentro da célula. Então, né, o que acontece? O açúcar fica fora, o pâncreas fica trabalhando cada vez mais e aumenta o risco de diabetes, né? Então, gurias, diabetes é uma doença muito grave, né? Às vezes é uma doença grave, ela é silenciosa e vocês imaginam assim, todo aquele açúcar que está lá no teu sangue, o que ele está fazendo? Ele está impedindo o fluxo sanguíneo lá dentro dos microvasinhos, pois é naqueles microvasinhos é que acontece a troca dos nutrientes, né, e das excreções de cada célula também. Então, quando isso não acontece, o que acontece? Tu inflama. Quando tu inflama, tu tem muito mais dificuldade de emagrecer. Simples assim, né? Outra causa do açúcar, né? O açúcar é a pior causa, maior problema, né, pro circulatório, pro coração, tá? Então tá muito relacionada com doenças cardiovasculares, doenças do coração, pressão alta, né? Então, amadas, assim, ó, eu tenho uma aluna que, com a família toda com pressão alta, ela tomando remédio há 20 anos, ela conseguiu retirar o remédio para pressão. Ela não, né? Quem retirou foi o médico dela. Eu jamais digo para ninguém tirar remédio nenhum que esteja tomando, tá? Então, o médico que te acompanha, ele que é o responsável em te dar medicação e de tirar a medicação. As medicações, assim, são extremamente necessárias, mas tem muita coisa que tu pode fazer que tu pode te livrar de ter que tomar medicação. Quarto item, né? Fígado gordo. Amada, o excesso de açúcar, né? Particularmente a frutose. A frutose é aquele suquinho de laranja que é tão gostoso, natural, sem açúcar, quer dizer assim, não tem adição de açúcar, mas ele é um suco puro de frutose. Então, o que é um dos grandes responsáveis pelo aumento da tua gordura do fígado, né? Né, esse aumento de gordura. Imagina as células lá. Se tu tá gordinha, tu sabe a dificuldade que é de tu te abaixar, de tu fazer alguns movimentos, de tu te curvar, né? Imagina o fígado, coitadinho, querendo trabalhar com aquelas células ali, ó, espremendo ele ali dentro. O que acontece, né? Ele fica primeiro com a gordura, esteatose hepática, que vai ficando cada vez mais, até que tu pode ter uma doença hepática, uma doença no fígado muito mais grave, tá? Então, assim, ó, muito alerta para esses sucos de frutas naturais, assim, suco de uva também, né? Sem adição de açúcar. É veneno igual, tá? Com todo carinho. Então, gurias, eu fiquei muito feliz. Eu tenho uma aluna, a Genô, que ela começou agora, né, faz um mês que ela tá no programa e ela tá muito feliz porque diminuiu a gordura do fígado dela de uma forma fantástica, né? Só um mesinho no programa. Olha só que fantástico, né? Então, bora lá. Outra causa, né,
que as pessoas às vezes, não, vamos botar pasta de dente com bastante flúor para evitar cárie dentária. Gurias, a cárie dentária é excesso de açúcar. O açúcar agride, libera ácidos que agridem o esmalte dos dentes, né? E causa cárie dentária. Então não é o flúor pelo contrário, tu procura escolher pasta de dente sem flúor, porque o flúor tem uma série que eu já falei em alguns vídeos aí, né? Mas o flúor vai te ajudar a tu ter até o hipotireoidismo, porque ele atrapalha na construção, né? No metabolismo do hormônio da tireoide. Outra coisa que o açúcar faz é energia irregular, né? Às vezes tu come um monte de açúcar, daí tu tem um pico de energia, daqui a pouco tu perde as energias, né? Elevando a sensação de fome e irritabilidade. Eu me lembro assim, né, de que, né, enquanto eu consumia açúcar, que eu ficava assim, se atrasasse o meu almoço, eu queria matar a primeira pessoa que estivesse perto de mim. A irritabilidade que eu ficava, porque baixava a glicemia do meu sangue e eu queria, né, subir pelas paredes, assim, em torno de um prato de comida. Isso aí me levava muitas vezes à compulsão alimentar. Então, olha só, né, o que atrapalha a vida da gente, o açúcar. E com gurias, assim, a dependência, né? A gente fica com aquela dependência do açúcar, experimentando um desejo muito grande de comer um docinho, desesperada se não tem um doce, né? Que é um vício, né? É um vício. Logo que eu soube isso, o açúcar é um vício, eu achei, nossa, que exagero, né? Mas depois que tu começa a estudar e tu começa a te sentir, tu vê que é isso mesmo. E isso aí leva a compulsão, uma compulsão alimentar. Muitas vezes eu vejo assim as pessoas colocando assim, colocando como culpa, né? A questão da ansiedade. Eu tenho ansiedade, por isso que eu como. Não, não é ansiedade, amada. É dependência do açúcar. A dependência do açúcar dá sintomas semelhantes à ansiedade. Mas não é a ansiedade que está te atrapalhando, sim essa dependência, a abstinência que o açúcar dá. Então, assim, eu sentia muito isso, né? Quando atrasava meu almoço, eu ficava enlouquecida. E aquela história de tu né, ter que fazer um lanchinho a cada 3 em 3 horas, isso aí vai cada vez, cada lanche que tu faz, tu tá fazendo com que a tua insulina suba, e quando a insulina sobe, realmente o que acontece? Acontece que a insulina é um hormônio inflamatório e é um hormônio que realmente faz tu engordar.